Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Miguel. Nosso seminário fala sobre a física moderna e suas aplicações nos dias atuais, e eu vou falar um pouco dos nossos 4 tópicos principais do nosso seminário, que é o que é a física moderna, onde e quando ela surgiu, os seus principais conceitos e suas aplicações nos dias atuais. Agora, falando um pouco sobre quando e onde ela começou, ela teve seu início datado no final do século XIX e o começo do século XX, sendo que alguns estudos mostram que o principal marco fundador dela foi quando Max Planck teve a sua principal ideia, que foi a quantização de energia, visando explicar a radiação do corpo negro, assim criando uma das primeiras teorias da física moderna, que foi a teoria quântica. Falando agora sobre o que é a lei da física moderna, nós devemos saber do porquê ela foi feita. Ela foi feita com o principal objetivo de estudar fenômenos em escala microscópica, escala muito rápida ou muito energética. Que a lei da física clássica, ela tem o estudo de fenômenos de escala macroscópica, entre outros conceitos. E agora nós vamos falar um pouco sobre os conceitos da física moderna. Meu nome é Felipe Maurano e eu vou falar um pouco sobre o efeito fotoelétrico. No final do século XIX, a física sofreu uma grande transformação com a descoberta do efeito fotoelétrico por Albert Einstein, que mostrou que a luz pode se comportar como partículas chamadas fótons. Isso desafiou a visão clássica de que a luz era apenas uma onda. E a partir daí surgia a dualidade da luz. Ela pode agir como uma onda em fenômenos como a difração e como em partícula, no efeito fotoelétrico. Esse conceito levou ao desenvolvimento da mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas de forma probabilística. E além disso, Albert Einstein formulou a relatividade, onde a gravidade é vista como a curvatura do espaço-tempo, e o modelo atômico de Bohr explicou os níveis de energia quantizado dos elétrons. Essas ideias formaram a base da física moderna, que une as leis da relatividade e da mecânica quântica para entender o universo. Oi, eu sou a Júlia e eu vou falar sobre as principais aplicações da física moderna no nosso dia a dia. Bom, a primeira principal aplicação da física moderna no nosso dia a dia é o GPS, que a gente usa no celular, no carro ou nos aplicativos de entrega. O GPS só funciona graças à física moderna. Os satélites enviam sinais que são baseados em relógios atômicos, que são extremamente precisos. E qualquer diferença mínima nesse tempo já pode causar erros enormes de localização geográfica. E é aí que entram as teorias do Einstein, já que, pela relatividade restrita, sabemos que o tempo passa mais devagar para corpos que estão em alta velocidade. E como os satélites orbitam a Terra muito rápido, os seus relógios tendem a atrasar. E ao mesmo tempo, pela relatividade geral, nós entendemos que a gravidade também afeta o tempo. Quanto mais fraca a gravidade, mais rápido o tempo passa. Como os satélites estão muito longe da órbita da Terra, os seus relógios tendem a adiantar. No final das contas, os dois efeitos se somam e produzem uma microdiferença, cerca de 38 microsegundos, o que pode parecer pouco, mas sem a correção relativística do GPS, erraria sua posição em quilômetros por dia. E é aí que a gente percebe que Einstein está literalmente dentro do seu celular, para que você não se perca e você saiba exatamente onde você está. Bom, uma segunda aplicação também muito importante da física moderna no nosso dia a dia está nas placas solares, que funcionam graças a um dos pilares da física moderna, que é o efeito fotoelétrico, que também foi descoberto por Einstein. Bom, segundo esse conceito, a luz é formada por partículas chamadas fótons, que possuem energia. E quando esses fótons atingem um material semicondutor das células fotovoltaicas, eles transferem a sua energia para os elétrons, fazendo com que eles se movam e assim criando corrente elétrica, o que faz com que as placas solares produzam energia. Bom, outra aplicação super importante da física moderna no nosso dia a dia estão nos trens maglev, que utilizam de princípios da física moderna como a supercondutividade e a levitação magnética, que só podem ser entendidos com base na física quântica. Em materiais supercondutores, ocorre o efeito Messner, que faz com que o material expulse completamente o campo magnético. E isso faz com que ímãs ou bobinas que estejam muito próximas levitem, criando uma levitação do trem sobre os trilhos sem qualquer contato físico. E isso elimina quase todo o atrito, permitindo que as velocidades sejam muito mais altas. E para mover o trem para frente, as bobinas instaladas ao longo dos trilhos geram campos magnéticos que mudam muito rapidamente, o que cria forças de atração e repulsão que são controladas. O trem é basicamente puxado e empurrado pelo magnetismo.
Bom, por último, mas não menos importante, nós vamos para a datação do carbono 14. A datação do carbono é um método usado para descobrir a idade de materiais orgânicos, como ossos, madeira ou tecidos antigos. Ela funciona medindo a quantidade de carbono 14, um tipo de carbono especial e específico que é radioativo. Bom, para entender esse processo, é utilizado o conceito da física nuclear, que basicamente estuda o núcleo dos átomos, as partículas que compõem e as transformações nucleares, como as reações e os decaimentos. O carbono 14 é produzido na atmosfera quando os raios cósmicos atingem os átomos de nitrogênio. Os seres vivos absorvem carbono em vida, constantemente, enquanto ainda estão vivos. E eles mantêm uma proporção física entre carbono 12 e carbono 14. E quando eles morrem, eles param de receber o carbono e de absorver o carbono. E o seu corpo começa a decair em quantitativo de carbono 14. Ou seja, o núcleo meio que se transforma em outro elemento, que é o nitrogênio. E isso faz com que ele libere energia. Esse processo é chamado de decaimento radioativo, e a taxa é extremamente irregular, tendo meia-vida de 5.730 anos. Ao medir a quantidade de carbono 14 presente dentro de um objeto, os cientistas conseguem determinar quando aquele decaimento começou, ou seja, há quanto tempo aquele objeto morreu, aquele organismo morreu. Isso só é possível porque o decaimento segue regras muito precisas da física moderna. E isso só é possível porque a datação por carbono combina dois conceitos muito importantes da física moderna: a física nuclear e o decaimento radioativo, que permite medir o passado com muita precisão.